Paz do Senhor, meus irmãos, espero que vocês estejam bem. A palavra que o Espírito Santo de Deus ministrou em meu coração está lá no livro de Atos, o capítulo é o número 12, que para não tomar muito tempo eu já vou me adiantando na leitura, amém? Que diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e sendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo de judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome de Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Uma palavra abençoada que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Uma palavra abençoada onde a gente pode aqui contemplar os milagres e cuidados de Deus. Uma palavra abençoada onde a gente pode contemplar o livramento de Deus. Mas o que me chama a atenção nessa palavra está lá no versículo de número 2 e 5. O versículo 2 que diz que Herodes matou a espada Tiago, irmão de João. O versículo 5, a parte B, diz que a igreja fazia contínua oração. Note que o mesmo texto traz 2 situações diferentes. O texto diz que existe uma igreja que estava em oração por essas causas. Mas o mesmo texto diz que 2 causas, e pelos olhos carnais, um só êxito. A igreja orava por Tiago e a igreja também orava por Pedro. Aos nossos olhos carnais, Pedro ganhou, porque a Bíblia diz que Pedro conseguiu sair da cadeia. Pedro conseguiu um milagre. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração da igreja. E a mesma palavra diz, o mesmo capítulo diz que Tiago morreu. Talvez se fosse eu e você naquele tempo, talvez se fosse eu e você, em algum momento a gente pararia e questionaria: Deus, se eu estou te buscando, se eu estou te pedindo, por que é que Pedro venceu e Tiago não? Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, que sabe de todas as coisas, me trouxe aqui nessa noite para te fazer refletir sobre os planos dele. Deixa eu te falar uma coisa.
Maria, mãe de Jesus, ela assistiu todo o sofrimento do seu filho. Maria era mãe de Jesus, mas Maria era carne. Como pais que somos, sabemos do sentimento que um pai tem quando ele vê um filho seu padecer. Talvez Maria tenha se entristecido, talvez Maria tenha desejado estar no lugar do teu filho. Talvez Maria, no seu íntimo, tenha suplicado a Deus para que aquilo não acontecesse, mas era necessário. Se aquilo não acontecesse, o plano perfeito de Deus não aconteceria, se fazia necessário todo aquele sofrimento. Tudo que acontece na nossa vida tem uma explicação. Talvez no momento de dor a gente não entenda. Talvez quando nós estamos passando pelo processo de dor a gente não entenda. Mas a palavra garante que tudo coopera para o nosso bem. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 29, diz que o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo ele escutará. A palavra escutar vem do hebraico prestar atenção. Hoje, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que ele presta e prestou atenção na tua oração. Talvez aquilo que você tenha pedido para Deus não aconteceu da maneira que você desejou. Talvez tudo aquilo que você entregou nas mãos de Deus, os seus projetos. Talvez aí do outro lado existam mães que tiveram gravidez interrompidas, casamentos acabados, filhos perdidos, parentes perdidos. Talvez você tenha tido algum plano frustrado e aos seus olhos carnais você tenha tido fracasso. Talvez você tenha no seu íntimo dito ou pensado que Deus não te escutou, que Deus não escuta. Talvez você tenha se achado indigno por não ter recebido o milagre que você tanto desejou. Mas olha, nessa noite, Deus mandou te dizer, Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele escutou sim, que Ele escuta sim, que você é uma mulher, que você é um homem de Deus, que o seu valor é visto e contemplado por Ele, mas que Ele não atendeu porque Ele tem outros planos. Talvez você não entenda, existem mistérios de Deus que a gente não entende, mas que Ele vai nos esclarecer lá na frente. Olha, Paulo diz lá em Filipenses que o viver é Cristo, mas que o morrer é lucro. Baseado nas palavras de Paulo, nós podemos voltar nesse texto e agora meditar de maneira diferente. Duas situações. Um foi morar com Deus e o outro continuou aqui na terra, na peleja. Quando a gente entende que o morrer é lucro, a gente pode glorificar a Deus, porque Deus escutou a igreja, porque Deus escutou a oração daquela igreja. Houve sim um milagre, houve sim 2 milagres diferentes. Um foi morar com Deus, um está lá no céu, nós vamos encontrar com Ele lá, e o outro pôde continuar aqui, porque Deus tinha um plano. O mesmo Pedro, que um dia foi preso, porque quando Herodes mata Tiago, a Bíblia diz que os judeus ficaram felizes, aquilo agradou, os judeus se sentiram felizes porque um servo de Deus, um cristão, havia sido morto. Herodes então toma a decisão de pegar mais um, e aí ele faz tudo o que nós lemos com Pedro. Mas Deus, sabendo de todas as coisas, resolve trazer um milagre para a vida de Pedro.
Deus resolve então tirar Pedro daquela prisão com todos os cuidados. A Bíblia diz no versículo que nós lemos que além de tudo que aconteceu, do anjo ter ido lá, da cadeia ser quebrada, do anjo ter tido a preocupação de mandar Pedro calçar as sandálias, colocar o casaco, o que eu mais achei lindo, o que eu mais acho lindo é a parte que diz que as cadeias, as portas de ferro se abriram sozinho. O plano de Deus é perfeito, minha gente. O milagre que Deus faz na vida da gente é perfeito. Talvez a situação que você esteja passando, você não a enxergue como um milagre, mas eu venho como profeta de Deus te dizer que sim. Ainda que esteja te doendo, ainda que esteja te causando sofrimento, frustração, o Senhor manda eu te dizer que Ele realizou o milagre, sim. Ainda que você não entenda, escute o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Olha, o livro de Isaías diz, lá no capítulo 56, versículo 7, diz que nossa casa será chamada casa de oração. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 16, fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós podemos entender que a casa de oração, que ele diz lá em Isaías, somos nós. Se nós somos a casa de oração, nessa noite, eu quero te convidar a encher essa casa. Eu quero te relembrar o que o Espírito Santo já nos disse essa noite, que ele presta atenção em nós. Mais uma vez eu quero repetir e eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Se porventura houve alguma coisa que saiu do seu controle, se porventura houve alguma situação que não saiu, que não teve o resultado que você esperou, não se sinta indigno, não se sinta sozinho, não ache que tudo que você fez ou falou foi em vão. Deus manda eu te dizer nessa noite que Ele escutou, que Ele realizou. Talvez Ele não tenha realizado da maneira que você esperava, mas Ele realizou um grande milagre sim. E você vai contemplar isso pelos olhos da sua fé. Nós vamos contemplar pelos olhos da fé o que aconteceu com Tiago. O milagre que Tiago viveu, nós vamos contemplar quando nós formos morar lá no céu e nos encontrarmos com Ele lá. Que você possa nessa noite ter a sua fé restaurada, que você possa ter nessa noite todas as suas feridas saradas, que você possa nessa noite sentir o grande abraço do nosso Deus, que você possa nessa noite, através dessa palavra, ter sentido o cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu espero nessa noite que em nome de Jesus, aonde essa live alcançar, talvez ela alcance agora, vidas desesperadas. Talvez essa live vá de encontro a mães que tiveram gravidez interrompida. Talvez ela encontre famílias destruídas. Talvez ela invada lares que tenha pessoas que nessa tarde, que nessa noite tenha decidido a se suicidar. Querido, querida, Deus me trouxe nessa noite para te dizer que os planos de Deus não acabou sobre a sua vida. Os planos dele para você é perfeito. O plano dele para os teus é perfeito. Deus é um Deus que realiza o impossível. Deus é um Deus que realiza milagre. Ainda que as situações não tenham acontecido da maneira que você esperou, acalme o teu coração. Ele está no controle de todas as coisas. O plano dele é perfeito, o plano dele é maravilhoso, a vontade dele é melhor do que a nossa. Houve a necessidade de tudo isso, mas depois você vai entender. Confia. Se está doendo, confia. Se você está passando por um vale, continue confiando, continue acreditando. Enquanto ele for a nossa prioridade,
pode vir o que vier, Ele vai estar conosco em todos os momentos. Que Deus acalante o seu coração, que Deus conforte o seu coração, que Deus restabeleça a sua intimidade nessa noite, que a sua casa, que é chamada casa de oração, possa estar cada vez mais cheia. A oração é a ferramenta principal para alcançarmos o céu, a ferramenta principal para chegarmos ao nosso Deus. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus invada o meu e o teu coração. Que nós sejamos tomados pelo Espírito Santo para estar com a necessidade de buscarmos mais a face de Deus. Que nós possamos estar cada vez mais íntimo do nosso Deus. Que nós possamos contemplar as suas maravilhas cada vez mais com os nossos olhos espirituais. Se porventura em algum momento os seus olhos carnais prevaleceram, nessa noite eu desejo que os seus olhos espirituais aumente sobre a sua vida. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Deus abençoe e fiquem com essa palavra.